Como você pensa em uma ideia? Bem, antes de tudo, eu acho certo. Essa é uma pergunta muito boa. Nós tentamos resolver isso com este aplicativo de redação que meu filho e eu desenvolvemos, porque se você vai escrever, a primeira pergunta é, bem, sobre o que eu devo escrever? Qual é o nome do aplicativo? Essay.app. E, bem, a primeira pergunta é, bem, o que te incomoda? O que está te incomodando? Isso é uma coisa tão legal. É como, onde está o meu destino? Bem, o que te incomoda? Bem, é aí que está o seu destino. Seu destino está no que te incomoda. Por que essas coisas te incomodam? Há muitas coisas que poderiam te incomodar, como 1 milhão de coisas, cara. Mas algumas coisas te capturam, eles te incomodam. E podem te deixar ressentido e amargo porque te incomodam tanto. Tipo, são suas coisas, cara. Elas te pegam. Então, eu procuro uma pergunta para a qual eu gostaria de ter a resposta. Que eu não... E realmente gostaria de ter a resposta para isso. Então, eu não presumo que já tenho a resposta. Porque eu realmente gostaria de ter a resposta. Portanto, se eu pudesse obter uma resposta melhor. Ótimo. Então essa é a primeira coisa, e isso é como uma oração. É como, ok, aqui está um mistério, gostaria de explorá-lo mais a fundo. Bem, então isso é humildade. É como se dissesse, aqui está um mistério, o que significa que eu não sei. Gostaria de explorá-lo mais a fundo, o que significa que eu ainda não sei o suficiente. E então depois vem a revelação. É tipo, bem, o que é uma revelação? Bem, se você se faz uma pergunta, é uma pergunta real. Você obtém uma resposta ou não? A resposta é, bem, sim. Começam a surgir pensamentos na sua cabeça. De algum lugar. Então, isso vem de algum lugar. Vêm? Você tem alguma ideia? Depende do que você está visando. Depende da pergunta. Não. De certa forma, sim. Depende da sua intenção. Então, imagine que sua intenção é melhorar as coisas. Então, talvez elas venham do lugar projetado para melhorar as coisas. Talvez sua intenção seja piorar as coisas. Então, elas vêm do inferno. E você pensa, não exatamente. É como, você tem tanta certeza Mas disso? Sua intenção é consciente? Tipo, você então, consegue se introspectar com a intenção? E habitual, certo? Porque à medida que você pratica algo conscientemente, isso se torna habitual. Mas é consciente. É como quando me sento antes de dar uma palestra, penso, ok, qual é o objetivo aqui? Fazer o melhor trabalho que posso. Para quê? Bem, as pessoas estão vindo aqui, certo? Não por questões políticas, eles estão vindo aqui porque estão tentando melhorar suas vidas, certo? Então o que estamos fazendo? Estamos realizando uma investigação conjunta sobre a natureza do que torna a vida melhor, certo? Qual é o meu papel? Fazer o melhor trabalho possível nisso. Em qual estado mental devo estar? Estou irritado com o teatro. Ou estou ciente e entusiasmado que 4.000 pessoas apareceram com um gasto e esforço consideráveis para vir e me ouvir falar? E se não estou nesse estado de espírito, penso, bem, talvez eu precise comer algo, ou talvez precise conversar com alguém, porque essa ingratidão não é um bom ponto de partida. É como se eu devesse estar empolgado por estar lá, obviamente. E então essa orientação tem que estar presente, e depois é consciente? Tudo isso é consciente. O que estou servindo? O bem maior que posso conceber. O que é isso? Tenho uma ideia, mas não sei no final das contas. Por isso a investigação está sendo conduzida. Quem está fazendo isso? Eu. Quem quer que esteja em comunhão comigo e o público. E por isso eu tento me encontrar e afasto todo mundo por causa disso. É como se eu tivesse que fazer isso sozinho. Está anotando as coisas? Sim, nesse ponto eu faço apenas notas rápidas. E geralmente são cerca de 30 anotações. Mas então, no palco, nunca me refiro a elas. E muitas vezes não uso nem mesmo a estrutura que planejei. É uma coisa meio interessante. De onde vêm as frases poderosas? Você já tentou encapsular uma ideia em 1 ou 2 frases? Bem, quando falo, e pratiquei isso desde conscientemente, desde 1985, eu tento sentir e ver se as palavras são pedras de apoio ou pedras fundamentais, certo? É como, isso é sólido? Esta palavra é sólida? Esta frase é sólida? Esta frase é sólida? Como se fosse uma verdadeira sensação de fundamento fundamental em cada palavra. E eu suponho que as pessoas me perguntem se eu rezo e eu diria, eu rezo antes de cada palavra. Quando você está fazendo perguntas, como você está muito lúcido e presente no seu capacidade de fazer perguntas e investigar. Então, como você... Então, antes de mais nada,
Estou preocupado que minha mente facilmente fique presa quando tropeço em uma palavra e sei que ela é instável. Você meio que percebe que não conhece realmente as definições de muitas palavras que usa. E isso pode ser debilitante. Então eu meio que tento ser mais despreocupado com as palavras que uso. Porque senão você fica preso. Você não quer ser obcecado. Tipo, literalmente, a minha mente, no meio da frase, vai pensar, bem, o que significa a frase? Pois, Certo. Bem, você sabe e, neurologicamente... então, todo sim. o resto simplesmente explode. Sua grande ideia explode. Sim. E você se perde nos detalhes. Bem, neurologicamente há um centro de produção e um centro de edição. E esses podem ser afetados separadamente por AVCs. E assim, muitas vezes, quando as pessoas estão escrevendo ou falando, elas tentam ativar ambos ao mesmo tempo. E isso é... Então as pessoas tentam escrever um ensaio e acertar todas as frases na primeira versão. Isso é um grande erro. E então você pode perguntar, bem, como você pode ser cuidadoso com suas palavras, mas despreocupado? Oriente-se corretamente, certo? Enquanto na conversa que estamos tendo, você tem uma estrutura de orientação. Você quer estar preparado, quer estar atento. Então você quer ter uma conversa interessante e quer ter o tipo de conversa interessante que outras pessoas queiram ouvir, que será boa para elas de alguma forma, certo? Então esse é um bom enquadramento. E então você meio que examina seu coração e pensa, é isso realmente o que você quer? Você está atrás de fama? Ou de notoriedade? Ou atrás de dinheiro? Não estou dizendo que qualquer uma dessas coisas seja necessariamente ruim, mas eles não são ideais. Especialmente se você não está disposto a admiti-los, certo? E assim podem te contaminar. Então você quer ser descontaminado para seguir o caminho certo, digamos. E assim você tem que se colocar. Isso é uma prática de meditação. Você tem que se colocar na posição receptiva correta com o objetivo certo em mente. Então você pode, e acho que você pode melhorar cada vez mais nisso, então pode confiar. O que vai acontecer? Sabe? Então, por exemplo, antes de eu vir aqui, quer dizer, presumo que você tenha um motivo para fazer o podcast comigo. Qual é o motivo? Então, quero dizer, nós queríamos falar por muito tempo. Então, sim, a razão evoluiu. E uma das razões é que eu te ouvi por bastante tempo. Então você se torna um amigo de mão única. E eu tenho muitos amigos de mão única. Alguns dos meus melhores amigos nem sabem que eu existo. Sou um grande fã de podcasts e audiolivros. Na verdade, a maioria dos meus amigos está morta. Os escritores... Sim, eu tenho muitos amigos mortos, grandes amigos mortos. Então eu queria encontrar esse amigo unilateral, acho, e ter uma conversa. E então havia esse tipo de enigma que eu ansiava por resolver. O mesmo motivo pelo qual fui à Ucrânia, de fazer a mim mesmo a pergunta: quem sou eu? E qual foi essa parte do mundo? O que é essa coisa que aconteceu no século XX? Que perdi tanto da minha família lá. E sinto que muito da minha família é definida por esse lugar. Agora, esse lugar inclui a União Soviética, e inclui a Rússia e a Ucrânia, inclui a Alemanha nazista, inclui esses grandes líderes poderosos e milhões de pessoas que foram perdidas na beleza, no poder do sonho, mas também foram a tortura. Isso foi imposto a eles através de diferentes instituições governamentais. E você é alguém que parecia, de algum ângulo, para também ser atraído a tentar entender o que foi aquilo. E não em algum tipo de sentido histórico, mas em um sentido profundamente psicológico e humano. O que é aquilo? Vai se repetir de novo? De que formas está se repetindo novamente? E como podemos parar isso? Esse é o ponto crucial. Eu senti que queria, de origens muito diferentes. Puxa o fio dessa curiosidade. Você sabe, eu sou engenheiro. Você é psicólogo. Ambos perdidos nessa curiosidade. E ambos usam ternos e falam com vários níveis de eloquência. Um pouco sobre as sombras daquela história. Lançada sobre nós. E então isso foi
E também a psicologia. Eu quis ser psiquiatra por muito tempo. Eu estava fascinado pela mente humana. Até descobrir a inteligência artificial, o fato de que eu poderia programar e fazer um robô se mover, e até descobrir essa magia, eu achava que queria entender a mente humana sendo um psiquiatra, conversando com as pessoas. Através da terapia de conversa, Bem, psicoterapia. agora você tem o melhor dos dois mundos, porque pode conversar com pessoas e montar Sim, robôs. quero dizer, mas o sonho, no final das contas, é o robô. Que eu senti que, ao construir o pensamento, Sim. você começa a tentar entendê-lo. Essa é uma maneira. Quero dizer, todos nós temos habilidades e tendências diferentes. Então, como a minha em particular, tem a ver com eu aprendo construindo. Eu penso através de algo. Mas construir e programar é uma coisa maravilhosa porque permite que você construa um pequeno exemplo, da mesma forma que pode fazer um pequeno experimento mental. Programar permite criar um experimento mental em ação. Pode se mover, pode viver, pode... Então você pode fazer perguntas sobre isso. Então tudo isso por causa do meu interesse em Freud e Jung. Você também, de diferentes maneiras, mergulhou profundamente na humanidade e no psiquismo humano através da perspectiva desses psicólogos. Então, para todos esses... Essas razões, eu pensei que nossos caminhos deveriam cruzar. Sim. Então, isso, bem, é uma boa base para uma discussão, certo? Você tinha todos os tipos de razões e então pensa, bem, você só está deixando a conversa ir onde quiser? É tipo, bem, não exatamente. Você passou todo esse tempo... Não é como se isso tivesse acontecido por acidente, essa conversa. Você passou todo esse tempo enquadrando isso. E então, assim, tudo isso fornece a subestrutura implícita para a peça e a conversa. E se você tiver isso implícito, aqui está outra maneira, isso é muito importante saber, se você acertar a estrutura implícita da percepção, tudo se torna um jogo. E não só isso. Um jogo que você quer jogar e talvez, na análise final, um jogo que você gostaria de jogar para sempre. Então você sabe, isso é, obviamente, um ideal distante e atraente, mas sabemos que os jogos precisam de regras. Ou não há jogo. Há algum conselho que você pode dar, agora que conhecemos o contexto, para me dar, Alex, sobre como fazer este podcast melhor? Como em si, sobre este mundo, como ser um bom engenheiro, como ser um bom ser humano. Pelo que você sabe sobre Leve a sério mim. a sua preocupação com o sofrimento. É coisa séria. Certo? E isso faz parte disso. Voltando ao começo, digamos, é essa disposição de encarar o abismo, que é obviamente o que você estava fazendo quando foi à Ucrânia. É olhar para o abismo que te torna melhor. A questão é, e talvez seja aqui, que as ideias de Nietzsche não estão tão diferenciadas como se tornaram. Às vezes, seu olhar pode ser forçado a se dirigir para o abismo, e então você fica traumatizado. Se for involuntário e acidental, pode te matar. Quanto mais for voluntário, quanto mais transformador ele é. E isso faz parte dessa ideia de enfrentar a morte e o inferno. Você consegue tolerar a morte e o inferno? E a resposta é, essa resposta terrível é sim, na medida em que você estiver disposto a fazê-lo. Voluntariamente. E então, você pode perguntar, bem, por que devo me submeter à morte e ao inferno? Sou inocente. E então, a resposta para isso é, mesmo os inocentes devem ser voluntariamente sacrificados ao mais elevado. Essa é uma distinção tão interessante. Sofrimento voluntário. Voluntário, sim. Sim. Bem, é por isso que a doutrina cristã central é pegue sua cruz e siga-me. E eu não estou falando em termos religiosos ao dizer isso. Estou falando apenas como psicólogo. E é como uma das coisas que aprendemos nos últimos 100 anos. A exposição voluntária, aquilo que te paralisa e aterroriza em proporções medidas, é curativa.